Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um Conversa de Adolescente e agora eu vou cumprimentar minha colega, Jaque, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Que bom. E vou também apresentar as nossas convidadas, não é mesmo? Uhum. Paz do Senhor, meninas, Paz tudo do bem? Senhor. Meu nome é Olivia, eu tenho 12 anos e sou da Igreja Jardim Camburi 5. Sim. Meu nome é Kézia, eu tenho 13 anos e sou também da Igreja Jardim Camburi 5. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente para conversar neste bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na vida de um adolescente. Nós vamos falar sobre vaidade. Como é importante manter a nossa imagem, ter a nossa imagem do jeito que a gente gosta, como que é saudável, mas também há um momento que ela deixa de ser saudável. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, meninas, o que vocês entendem sobre vaidade? Eu acho que a vaidade, ela é a forma como a gente se vê, mas é como a pessoa cuida dela mesma, é ela cuidar dela mesma, né? Literalmente, vaidade é... Só que é o que você falou, chega uma hora que ela fica ruim, que a pessoa não consegue mais se ver como ela mesma, ela tem que sair de maquiagem, por exemplo, fazer tudo muito arrumada. E não é certo, né? A gente tem que saber que... Ai, tinha um beijo. Botar um limite, né? É também como várias pessoas da internet, né, se veem, elas mostram elas fazendo procedimentos estéticos, né, falando que isso ajuda a pele, mas do mesmo jeito, isso depois vai fazendo elas quererem mais e mais, fazendo elas depois se desencontrarem e fazendo com que elas não se vejam do mesmo jeito que elas eram. É isso aí. Então, a vaidade não é errado se cuidar, certo? Sim. É errado quando extrapola. Foi o que a Vanessa falou, né? Quando isso é excessivo, aí ela deixou de ser uma vaidade aonde que nós precisamos. Não é verdade? Nós precisamos andar arrumada, né? Muitas vezes maquiada, não é isso? Cabelo feito, unha feita. Isso é vaidade? É vaidade. Só que é dentro dos limites. E como vocês falaram, né? Quando elas extrapolam, quando vocês se baseiam no outro, não é? Nós tivemos uma conversa aqui antes, não é isso, Vanessa? E elas explanaram muito bem, elas falaram muito bem a respeito da comparação com a internet, a respeito até mesmo das operações cirúrgicas, não é? Que muitas vezes vem o excesso. E como é isso, o olhar de vocês sendo adolescente? Bom, é quando a vaidade, ela não tem limite, é quando eu vejo minha amiga e eu falo, nossa, ela tá tão bonita, então eu tenho que estar no Padrão dela. no padrão dela. Eu acho importante também o primeiro comentário. Achei muito interessante, porque vocês tocaram numa parte bem legal. A Kézia disse da seguinte maneira: quando você deixa de ser você, como que é importante sermos nós, né? Qual é de verdade a nossa vontade? Ou nós estamos apenas seguindo padrões? Não é verdade? Aquela internet ou aquela amiga. Então, como é que é importante nós entendermos realmente quem nós somos, o que nós queremos passar com a nossa imagem, agir naturalmente, conhecer de fato quem nós somos e não ser apenas aquilo que é apresentado para nós. E você também disse algo muito interessante, aquilo que foge ao controle, não é? Como é que é? Quando você citou, quando foge o controle. É quando eu vejo as minhas amigas ou quando eu vejo o padrão da internet e começo a me ver no espelho e começo a não me satisfazer com o que eu sou e começo a querer ser as outras pessoas. E normalmente é aquele mínimo detalhe que ninguém repara, né? Assim, começa ali com um pouquinho, uma parte que você não gosta, aí que você vai ver, ninguém nem vê isso em você, é uma coisa sua, exatamente por causa disso, porque a internet, ela cria um padrão. E hoje em dia, na vida dos adolescentes, isso é muito comum, porque o adolescente, ele praticamente não vive de internet, mas passa muito tempo na internet, passa muito tempo em aplicativos, enfim, e acaba vendo ali outras pessoas que
não se identificam. E acaba que vai vendo, aí na vida adulta quer fazer algum procedimento. E aí vai se achando, tipo, não é a pessoa. Aí ela vai cada vez mais não se achar o jeito que ela queria, não vai querer chegar ao padrão que ela queria, porque não é ela, não vai se identificar. Kézia, você citou algo muito importante, a internet, as redes sociais, né? Nós estamos todas aqui meninas e todas nós gostamos de maquiagem, né? Batom, um blush. E hoje as redes sociais, elas estão num padrão altíssimo. E as influências, né? As moças, né? Que influenciam os adolescentes, elas fazem procedimentos muito novas e não tem necessidade. Foi o que a Kézia falou. Às vezes é um detalhe que ninguém vê. Mas você vê, e aí você quer ir para um cirurgião, fazer uma modificação, e aí começa com um detalhe, e depois quando vai ver, seu rosto está todo deformado. Porque isso também nós vemos nas redes sociais, né? Quando há o abuso, o excesso de cirurgias, sem necessidade. Olha para vocês duas, lindas, cada uma com a sua beleza, cada um do seu jeito. E eu tenho certeza que quando vocês se olham no espelho, vocês veem a beleza que eu tô olhando em vocês. Não é assim? Não é? Uma maquiada, a outra também, cabelo feito, a outra com o cabelo todo arrumado. E é a vida do adolescente. Vocês não precisam se comparar. A beleza de vocês é natural. É vocês. Sou eu, Kézia. Sou eu, Olivia. Não é isso? E se sentir bem. A Olivia, ela falou, quando nós nos olhamos no espelho, não foi isso, Olivia? Uhum. Nós temos que nos sentir bem. E você também, adolescente. Tanto menina quanto menino. Não é se comparar. Não é olhar a rede social. É olhar para você. Porque Deus te fez perfeito do jeito que você é. Não é isso, Vanessa? Sim, quando você olha e você percebe, ou até os pais, aqueles que convivem com o adolescente, quando vocês perceberem que há uma distorção da imagem, tenham cuidado, converse com o seu adolescente e faça com que ele não se compare. Hoje os conteúdos eles estão sendo cada vez mais alimentados com uma forma de pescar os nossos adolescentes mesmo, porque são presas fáceis. São aquelas presas que estão ali, que têm talvez mais tempo livre, mas tenham cuidado com o que o seu adolescente está consumindo, com o que o seu adolescente está se alimentando, porque a distorção de imagem ela pode causar danos. E danos graves na vida de um adolescente. Então, quando nós estamos falando de vaidade, a gente está dizendo principalmente para o adolescente se sentir bem, entender quem é, não é verdade? Hoje vocês entendem o que vocês gostam? Sim. E o que vocês não gostam quando vocês vão consumir algo? Uhum. Porque quando eu era menor, a minha mãe sempre me ajudava, né, a escolher a roupa. Mas agora, como eu sou adolescente, agora eu já tô criando uma dependência de escolher minha roupa e me arrumar sozinha. Você Mas- já sabe, já sente o que você gosta. Sim. É o que eu tava conversando com a Olivia agora há pouco. Que a gente vai chegando em uma fase, a adolescência é uma fase de muitas dúvidas, muitas perguntas pra nós mesmos. E também tem essa questão de as mães não começarem mais a escolher as roupas dos filhos. Só que quando a gente passa pra essa fase da mãe não escolher mais a nossa roupa, as mães vão vendo a gente e vão auxiliando no que a gente pode ou não vestir. Isso também é muito importante. Eu separei um texto em Salmo 119:37, que fala: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, a gente não pode ficar olhando muito para os outros, até porque nosso exterior não importa muito pro Senhor. Em Davi, o Senhor viu o interior dele. Todos falaram, Davi não pode ser um soldado, ele é muito pequeno, ele ainda é uma criança. O Senhor viu o que tinha dentro de Davi, não o que estava fora. É o julgamento, né? Uhum. E é isso que Deus vê. Deus, ele vê aquilo que está no nosso íntimo, não aquilo que está para fora. E Davi, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. É tanto que quando Samuel, ele foi lá, né, amando do Senhor, o pai de Davi, esqueci o nome dele, peraí. Jessé. Jessé, muito obrigada. Jessé, ele mandou quem primeiro? Os valentes, né? Os mais altos, né? Os mais bonitos.
Mas o Senhor, Ele não está preocupado com a aparência. Ele está preocupado com aquilo que vai no nosso coração. E aí Samuel pergunta, não tem mais outro? E tinha, e ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Era ruivo, baixinho e foi rei. Nada o impediu, porque Deus estava com ele. E é assim também com você, adolescente. Deus te criou de uma forma única, de uma forma linda, perfeita, e Deus tem propósito para a sua vida. Não é ninguém da internet, não é aquele amigo que está do seu lado, não é aquela pessoa que vai falar com você que tem que acertar isso ou aquilo. Não ligue para isso, porque Deus está contigo em todos os momentos. Assim como está com a Olivia, com a Késia, com a Vanessa, cada um da sua forma, do seu jeito, cada um único. A minha filha, ela fala bem assim, mãe, eu sou rara e eu sou única. E eu falo, minha filha, todos nós somos raros e únicos. Assim como você que está nos assistindo e vocês que estão aqui. Não é isso, Vanessa? Sim, com certeza. Entender quem nós somos, ter os nossos responsáveis ao nosso lado, nos fazendo entender o que nós somos. Às vezes vem aqueles pensamentos inseguros, às vezes a vaidade, ela pode ser por um lado mais negativo. Sentimento de comparação, né? Sim. Exatamente. O sentimento de comparação, ele é algo que realmente mexe com a vida de todo ser humano. Mas imagine do adolescente que está naquela fase, né? Fase de discussão, fase de insegurança. Então sempre há comparação, né? Sempre há comparação. Mas como é bom saber que nós temos o Senhor nas nossas vidas, nós temos a palavra, temos todo o encaminhamento, temos a nossa família, que nos faz voltar a sentir únicas para o Senhor, únicas para a nossa família. Eu também peguei um texto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Foi isso também exatamente que a Kézia disse, né? Porque a roupa que a gente usa pode também influenciar no testemunho nosso. Porque diversas amigas nossas, né, usam tomara que caia, topper, mini saia, mas quando elas veem a gente, que usa já vestidos, né, essas saias, elas veem a reflexão de uma serva do Senhor. E como que é bom, né? Você se olhar para você e você se sentir bem do jeito que você está, né? Porque a roupa é uma roupa. É uma roupa bonita, é uma roupa que nós escolhemos, é uma roupa que a gente tem reverência, né? Mas ao mesmo tempo você se sente bem do jeito que você está. Sim. Sente bonita. Eu já tive experiências com isso que ela falou, de questão de amigas. Porque, querendo ou não, a gente não tem amigas apenas da igreja, né? Sim. Então, assim, a gente tem vários grupos de amigos. Normalmente, sim. Às vezes, dependendo da pessoa, tem vários grupos de amigos. Sim. Tem pessoas que não andam do mesmo jeito que a gente por não ter o entendimento. Que você não precisa andar de um jeito muito ousado, vamos dizer assim, ou muito extravagante, que chame muita atenção, ou que mostre muito corpo pra você ficar bonita. Aqui volta de novo ao assunto da internet, que fala que a gente não precisa, sabe, fazer esse tipo de coisa, de ficar se vestindo tanto pra se sentir bem com nós mesmas. Eu tenho uma filha da mesma idade de vocês. Como é comum, né? Como é comum. E aí eu tenho falado justamente isso com ela. Minha filha, nós não precisamos de vestir roupas curtas para poder chamar a atenção. Pelo contrário, nós temos que nos posicionar como servas. Porque como servas, nós nos chamamos mais atenção do que o outro. E aí nós estávamos em Guarapari, na beira da praia, e nós estávamos todas arrumadas. A gente tinha acabado de sair da igreja, sapato alto, de saia longa, ela também, meu marido, né, todo, como a gente sai da igreja normalmente. E aí ela virou para mim e falou bem assim, mamãe, você viu como tá todo mundo olhando pra gente? E as outras mulheres que estão com as roupas mais curtas, ninguém tá olhando? Falei, porque nós somos diferentes. Além das roupas, nós temos o brilho do Espírito Santo. Isso é com vocês também. Porque como a Olivia falou, né? É o nosso testemunho. Porque a vaidade, né, quando ela é excessiva, ela nos apaga.
E o Espírito Santo, ele nos engrandece. Lá em Provérbios 15:13 diz assim, ó: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então você pode ter certeza que essas meninas que usam tomara que caia, uma saia mais curta, elas estão com o coração abatido, porque elas precisam chamar a atenção. E é isso que acontece na internet, não é isso? O que acontece? Elas põem uma roupa ali para poder chamar a atenção, mas será que elas estão alegres? E às vezes aumenta do dinheiro também, né? Isso liga ao dinheiro, porque a quantidade de curtida, comentário ou visualizações de um vídeo, dependendo da conta ou da pessoa, ela ganha dinheiro através disso. Então, dinheiro influencia e família também influencia muito. É verdade. E também tá vigilante, né? Porque essas roupas chamam bastante atenção. Então, é isso que traz mais... prejudica, né? A nossa imagem, de vez em quando. Então, a gente tem que estar vigilante, né? Nas coisas que a gente usa e o que a gente faz. Isso mesmo. Mas existem coisas que jamais podem ser compradas, que é o brilho no olhar, a alegria, a felicidade de estar vestida e transparecendo exatamente aquilo que você gostaria de transparecer. E muitas vezes, como a Jaque falou, podem não chamar a atenção, mas o brilho no olhar, a alegria, chama e faz total diferença. Onde quer que vocês estiverem, pode ter certeza que o brilho do Senhor, ele reflete na vida de vocês. E é esse brilho que nós temos buscado a cada dia. E com essa conversa tão maravilhosa que nós estamos tendo, nós vemos isso em vocês também. E você, adolescente, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, busque também por esse brilho. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão em casa, que estão nos vendo, também têm esse brilho, o brilho do Senhor. Sinta-se únicos, sinta-se especiais, porque vocês foram feitos por Cristo, foram feitos por Jesus. E Ele nos fez de um modo muito, muito especial. Não é isso, Késia? Exatamente. Não é isso, Olivia? Sim. Não é isso, Vanessa? Com toda certeza. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês hoje aqui conosco, por tanto de informações preciosas que vocês passaram para os adolescentes. Saibam que vocês estão sendo muito, muito usadas pelo Senhor para falar sobre um assunto muito importante, principalmente para as meninas, a questão da vaidade. A vaidade, ela é boa quando ela tem um limite. Quando ela ultrapassa esse limite, ela causa danos. Assim como foi falado durante todo este podcast. E vocês que estão nos assistindo, compartilhe, curta, comente, porque é muito importante a participação de vocês. E nós queremos aqui estar nos despedindo das meninas lindas que estiveram nos acompanhando, da minha amiga Vanessa, Pai Senhor Vanessa, a Pai Senhor Olivia, Senhor. Pai Senhor Késia. Pai Senhor. Voltem sempre, estar com vocês aqui foi muito bom, tá? Sinta-se convidadas para mais uma participação. E você que está nos assistindo, a paz do Senhor Jesus.